outros. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Aqueles que forem encontrando, que estão em casa, que estão aqui na igreja, por gentileza, se coloquem em pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Estaremos lendo a carta que Jesus manda à igreja de Éfeso. A carta que Jesus manda à igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 ao 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te amamos. E que o Senhor, ó Pai, venha ao nosso encontro. Que o Senhor, ó Pai, esclareça aos nossos corações a tua palavra à igreja de Éfeso. Aquilo que o Senhor queria e tinha por meta e objetivo, ó Pai, fazer na vida desta igreja que existiu no passado, que o Senhor possa fazer em nossa vida. Que nós, ó Pai, possamos não conhecer a história da igreja, mas que nós possamos agradar o Senhor como a igreja atual, igreja de Uberlândia, aqui, ó Pai, contemplando a tua palavra. Eu oro para que o Teu Espírito Santo me use as Sagradas Escrituras e que o Senhor nos alimente e nos fortaleça em Ti. É em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, que eu oro pelo nosso aprendizado e discernimento. Amém. Podeis assentar, irmãos. O assunto desta carta em geral é um assunto sério. É um assunto talvez que nós não pensamos muito nele. O assunto principal é o seguinte: você ama a Deus igual ao dia da sua conversão? Você ama a Deus hoje igual no dia que você entregou a sua vida para Jesus? Você está disposto a fazer para Deus hoje a mesma coisa que você está disposto a fazer no dia da sua salvação? Porque o assunto aqui é o primeiro amor. Este é o assunto principal. Coisas vão ser ditas antes, coisas serão ditas depois. Mas o objetivo da carta aos Efésios é: você está com aquele sentimento de prazer, de alegria. Você está com aquele sentimento de disposição para realizar a obra de Deus. Então, pense que tudo o que será dito para que você avalie se a sua fé hoje, se o seu servir a Deus hoje, ele é igual ou superior ao dia da sua entrega, ao dia da sua salvação, e nunca inferior. Mas vamos resgatar aqui um pouquinho do contexto, para os irmãos entenderem. O livro de Apocalipse, tenho dito que Apocalipse não é a revelação de acontecimentos futuros, simplesmente.
Apocalipse não é o que vai acontecer com a lua, não é somente catástrofes, ou o que vai acontecer no sentido de Armagedon, no sentido de destruição, no sentido de cidades sendo engolidas. Não é esse o foco principal do livro. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É o que Jesus Cristo vai fazer e vai tratar as nações por ter rejeitado a sua salvação, por ter rejeitado o arrependimento, por ter adorado pessoas, por colocar pessoas no pé de igualdade de Deus. Então, Apocalipse é um Deus santo e justo, que está tratando o pecado, que está sendo acumulado no decorrer dos anos. Então, toda catástrofe, todo acontecimento ruim, que fala no livro de Apocalipse, tem um motivo. É porque as pessoas não se arrependem dos seus pecados. Então não são simplesmente uma catástrofe da natureza. É a mão de Deus pesando sobre pessoas. Ao ponto que muitas vezes o mundo olha para Apocalipse como acontecimentos climáticos e acontecimentos espaciais que vão acontecer simplesmente porque existe uma rota, uma órbita, não tem nada disso. São acontecimentos que vão acontecer, porque Deus vai decretar que aqueles que o rejeitaram, a sua salvação, rejeitaram a sua graça, escolheram viver no caminho de Satanás, eles irão pagar por isso. Essas é o abrir dos selos, o derramar das taças, os cavalos aqui, tudo vai sendo ordenado por Deus. Esse é o contexto. Só que esse é o contexto futuro da época de João e também é o nosso contexto futuro. Mas o capítulo 2 e o capítulo 3 está falando da época presente do apóstolo João, que para nós já é passado. Mas quando João teve a revelação, o capítulo 2 e 3 era presente na sua época. Nós sabemos que a Ásia Menor, informada aqui no texto, é o país que hoje nós conhecemos por Turquia. E na época que João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor, existia mais de 50, mais de 100 igrejas na Ásia Menor. Mas ele só escreve carta a 7. Por que ele não escreve para 50 ou para todas que existiam? Porque a igreja, irmãos, embora são muitas, os problemas que elas passam são parecidos. É isso que os irmãos precisam entender. Que o apóstolo escreve na carta que problemas igual de vocês, perseguição igual a de vocês, estão acontecendo pelo mundo afora. Ou seja, embora as igrejas tenham algumas coisas diferentes, elas têm problemas semelhantes. Então, aqui o apóstolo João, ele vai listar 7 igrejas diferentes. E embora possa ter hoje no mundo aí milhares de igrejas, essas milhares vão aprender com aquilo que Jesus falou a essas 7 igrejas. Sabe, ele faz uma direção particular a essas igrejas de forma literal, mas elas servem para aprendizado de todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Inclusive vai servir de bênção para a igreja Batista Emanuel de Uberlândia esta noite. Eu quero que os irmãos entendam, é igual quando nós vamos estudar o ser humano. Existe quantos temperamentos? Existe 4 temperamentos, e todo ser humano tem um dos 4. Sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico. E aí você pega todos os habitantes, embora um predomina, são tudo parecido. Esse tempo atrás eu estava lendo um livro chamado Linguagem do Amor. E sabe o que me chama a atenção na linguagem do amor? É que só existe em todo ser humano, existe 5 tipos só das pessoas oferecer amor ou receber amor. Você fala, tanto de gente que existe. Ou você oferece amor e recebe com palavras de afirmação,
ou com tempo de qualidade, ou com toque físico, ou com atos de serviço ou presente. E é impressionante, porque todo mundo vai priorizar um desses 5, independente de termos milhares e milhares de pessoas no mundo. Eu quero mostrar que nós somos diferentes uns dos outros, mas não é uma grande variedade diferente. Assim como tem 7 igrejas diferentes aqui, nós somos diferentes uns dos outros, mas não é muito diferente. Porque as nossas diferenças também nos levam à identidade que somos iguais. Porque todos nós aqui fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, uns têm olhos claros, outros têm olhos escuros. Um tem pele clara, outro tem pele escura. Um é alto e outro é baixo. Mas todos nós aqui fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque, embora temos coisas que são diferentes umas das outras, existe algo que nos faz igual. E é a questão das igrejas aqui. A igreja de Esmirna é um, a de Pérgamo é outra, a de Éfeso é outro. Mas todas elas são igrejas preciosas ao seu possuidor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos olhar aqui para o texto e ver o que Jesus fala a esta igreja. Então, a igreja aqui, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Se você folhear aqui para a página anterior, no versículo 20 do capítulo 1, nós já estudamos isto, e o próprio verso fala que as 7 estrelas são os anjos e os 7 candeeiros são as igrejas. Então a própria Bíblia está explicando a respeito dela. Mas vamos olhar aqui, o primeiro é um ponto até um pouco polêmico diante de alguns, que é a palavra ao anjo da igreja. Escreve. Porque a palavra anjo, o significado dela é mensageiro. E essa palavra anjo aqui no grego, em Apocalipse, ela aparece em outros textos para falar de seres angelicais. Mas o significado dela é mensageiro. E eu, de uma forma particular e pessoal, eu não acredito que a palavra anjo aqui está falando de um anjo celestial, mas eu acredito que é o mensageiro da igreja. Talvez a palavra anjo, ela poderia ter sido aplicada aqui, e ela vai ser aplicada a cada igreja, talvez para não criar uma vaidade ou uma soberba ao pastor ou ao líder que estivesse em cada igreja local. É uma possibilidade. E então, ao invés de falar a pessoa tal, então foi registrado ao anjo da igreja, diz, ao mensageiro. Porque talvez aquele mensageiro poderia morrer, e quando entrasse outro, seria ao mensageiro. E por que eu não acho e não creio que aqui é angelical? Por causa do contexto. Porque João é o apóstolo João. Apóstolo João, ele é o líder de quem? De pastores. Nós seguimos Cristo Jesus e a doutrina dos apóstolos. E João aqui é o apóstolo. Ele é aquele que está instruindo pastores. Ele é aquele que está envolvido com a liderança. Ele é representante de homens. Então, quando ele tem a visão, eu entendo que essa palavra anjo é para quem João representava. É para quem João vai entregar a mensagem. Eu não consigo ver no contexto João recebendo uma mensagem para entregar para um anjo angelical. Mas sim para um anjo de carne e osso, um líder, um pastor. Porque qual vínculo ou responsabilidade o apóstolo João tem em informar qualquer coisa a anjos? Então, por causa desses motivos, eu tenho um entendimento pessoal, particular, que a palavra anjo aqui está falando de uma liderança terrena, de um pastor, de alguém que estava na frente da igreja. E então, o texto, ele fala o seguinte:
O texto nos mostra, irmãos, que Deus, Jesus Cristo, conhece a sua igreja. Ele é responsável pela sua igreja. Eu quero falar para vocês, vocês vieram adorar a Deus esta noite. Vocês chegaram aqui. Só que vocês entendem que vocês, de livre e espontânea vontade, trouxeram os vossos corações para Deus dar uma olhada nele. Porque o que o versículo 1 está falando é que Jesus conhece a sua igreja, não só pelo nome, não só a localidade da cidade que ela está localizada, mas Jesus conhece a tua igreja no sentimento que cada um tem. Porque o que Jesus vai tratar nessa carta, primeiro amor é o quê? Sentimento. Primeiro amor é motivação. Primeiro amor não vai ser as obras, e o texto vai mostrar isso. Ou seja, meus irmãos, a preocupação de Deus não é só com uma igreja local, grande, bonita. A preocupação de Deus é que o sentimento daqueles que estão adorando ao Senhor. Deus está entre nós. E Ele não está entre nós para olhar a sua roupa, a sua sandália, o seu cinto, o seu carro. Ele está entre nós para olhar o nosso coração. Normalmente nós temos grande facilidade em olhar para as outras pessoas e falar, nossa, aquela roupa ali não caiu bem, não combinou. Nós temos grande facilidade de identificar alguém que tem um problema. Nós temos grande facilidade em falar coisas, mas nós precisamos olhar para dentro de nós. Porque muitos esquecem, e eles comentam aquilo que ele vê nos outros, mas esquece que Deus está olhando para você. Meus irmãos, nós não devemos esquecer que Deus está olhando para dentro de nós. E precisamos ter atitudes que gostaríamos que as pessoas tivessem conosco. Muitas vezes as pessoas olham, nossa, aquele irmão, aquele pastor, aquele líder religioso tem um sentimento, ele tem um erro, ele tem isso, aquilo. E muitas vezes nós apontamos o dedo para todo mundo e esquecemos de olhar. Será que eu estou sendo com aquela pessoa da forma que eu gostaria que ela fosse comigo? Será que eu estou fazendo com as pessoas? Será que eu estou tratando as pessoas? Será que eu estou tratando Deus da forma que eu gostaria de receber atenção? Porque todos nós queremos uma atenção especial de Deus. Mas você dá uma atenção especial para Deus? Talvez você gostaria de ser ouvido por alguma pessoa. Mas você está se preparando para ouvir alguém também? Então, o que acontece é que, na prática do primeiro amor, a primeira coisa é que Deus conhece a sua igreja. E esse conhecer aqui é foro íntimo. Esse conhecer aqui é sentimentos, é pensamentos. E então, ele mostra que ele conhece os pontos positivos da igreja, os acertos da igreja. Olha o versículo 2 e versículo 3 do texto. Conheço as tuas obras. Meus irmãos, a palavra obras aqui poderia ser traduzida facilmente por caridade. Eu conheço as tuas caridades. Ele continua, tanto o teu labor como a tua perseverança. Meus irmãos, a palavra labor com perseverança é suor, é esforço, é assiduidade. Ele conhece o labor, ele conhece o suor que a igreja está fazendo. A igreja de Éfeso, ela tem trabalhado com perseverança e com labor. É o que diz o verso 2. Ele ainda continua falando de qualidades da igreja. E que vocês não podem suportar homens maus. Vocês não suportam atitude de pessoas erradas. Vocês não suportam a maldade no meio de vocês. E ele está então aqui tecendo elogios.
Existe uma luta por santidade no meio desta igreja, a qual ela luta por santidade e por isso ela rejeita homens maus. E o verso então continua: e que puseste à prova a si mesmos aquelas pessoas que se declaravam apóstolos e não são. Essa igreja era uma igreja profunda nas Escrituras, porque essa igreja tinha conhecimento de confrontar uma pessoa que se dizia apóstolo e falar: você não é coisa nenhuma, você está mentindo. Eles tinham conhecimento doutrinário profundo para identificar falso líder. E aqui são as qualidades desta igreja. E essas qualidades não param no verso 2, eles se estendem para o versículo 3. E tendes perseverança, ou seja, era uma igreja constante. Era uma igreja que não parava, que não desistia. E aí o versículo 3 ainda vai falar uma última qualidade. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, mesmo passando por provas, mesmo passando por coisas difíceis, mesmo passando por prisões, por morte de pessoas, eles não se entristeciam, eles não deixavam de adorar, eles não fechavam as portas da igreja. Todas estas coisas aqui, irmãos, são qualidades que Jesus está vendo na igreja. E coisas boas, e que esta igreja deveria continuar fazendo. Só que quando chega no versículo 4, Deus ele mostra não só que conhecia as qualidades, mas Deus conhecia também os defeitos da igreja. E o que me chama a atenção é que, embora a igreja tenha muito mais qualidade do que defeito, Deus focou aonde? No defeito. Porque o defeito é o processo de santificação, é o processo de crescimento. Olha o que diz o versículo 4. Tenho, porém, contra ti quem é a igreja? Os salvos, em sua maioria. Tenho, porém, contra ti a igreja local de Éfeso, que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, esta igreja não era uma igreja inativa. Essa igreja era uma igreja de caridade, nós acabamos de ler, era uma igreja que tinha conhecimento doutrinário, ela não era uma igreja morta, ela não era uma igreja fria, ela não era uma igreja aleatória do mundo, ela era uma igreja ativa. Mas não quer dizer que uma igreja ativa está vivendo o primeiro amor. Não confunda viver o primeiro amor com uma igreja ativa. Ela era extremamente ativa, porém quem está falando, talvez se fosse uma outra pessoa falando isso aqui, a gente poderia falar que a pessoa errou. Como é que a igreja vive tudo isso aqui que a gente descreveu e eles não vivem o primeiro amor? Mas como quem está escrevendo a carta é Jesus Cristo, ele não erra. O que Deus está olhando não é o quanto de coisa você faz. Não é o tanto de programação da sua vida. Não é a sua rotina. Mas é se você está vivendo o primeiro amor. Algumas pessoas acham que aquilo que Deus quer das pessoas é que elas trabalhem muito. Não. Nós devemos trabalhar sim, porque estamos aqui para trabalhar. Mas este texto está nos mostrando que não adianta trabalho sem o primeiro amor. Trabalho é importante se fizermos com amor. O problema aqui desta igreja era um problema, como eu já tenho dito, de foro íntimo. Porque trabalho não substitui amor. Assim como acontece em casa, tem pessoas, maridos que olham, mas o que essa esposa está reclamando? Eu trabalho, pago as contas de energia, água, põe comida na despensa. Porque trabalho não substitui amor. E é exatamente isso que Jesus está falando.
Vocês trabalham muito, mas vocês esqueceram de ser motivados. Quantas pessoas estão trabalhando na caridade? Quantas pessoas estão entregando cesta básica para ir para o céu? Quantas pessoas estão entregando cesta básica para receber perdão de pecados? Quantas pessoas estão entregando cesta básica para ter o título de pessoa bondosa? Ele vai entregar uma cesta básica, ele tira foto, põe lá no Instagram, integramos 10 cestas básicas. Ele quer o título de pessoa bondosa. A motivação não é Cristo, não é Deus. Muitas pessoas estão fazendo coisas boas para elas serem elogiadas pelos homens. Elas não estão fazendo coisas boas porque Deus mandou elas fazerem. Elas não estão fazendo coisas boas para falar, Deus, o Senhor tem me transformado. Elas estão fazendo coisas boas exatamente para receber um tapinha nas costas e falar, ó, você é 10. Você é nota 10. Sabe por quê, irmãos? Porque trabalho não substitui amor. Fervor espiritual não substitui pureza. Esses homens tinham conhecimento. Esses homens rejeitavam homens maus. Mas lhe faltavam um coração puro, um coração que ama de forma dedicada ao Senhor. Meus irmãos, agradar a Deus é ter a mesma motivação de Cristo Jesus. Por que Jesus agradou a Deus? Jesus disse no Evangelho que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Muitas pessoas estão fazendo coisas maravilhosas para serem salvos, estão colocando preço no céu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas coisas boas eu tenho que fazer para entrar na sua casa sem a sua permissão? O que eu tenho que fazer aqui nessa terra para eu entrar na sua casa sem você deixar? Não existe isso. Você quer entrar na casa de Deus sem Deus deixar, sem ser amigo do dono da casa, sem ser simpatizante, sem amá-lo. Meus queridos irmãos, o assunto aqui não é para incrédulo, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para pessoas salvas. Ele está dando um aviso aqui, ele está fazendo uma afirmação. E essa afirmação não significa que eles iriam perder o primeiro amor. O texto fala que eles já tinham perdido. Não é, tome cuidado, vocês vão perder o primeiro amor. Não, olha para o texto, vocês perderam o primeiro amor. Pastor, mas eles faziam tanto de coisa que eles deviam amar a Deus. O texto não fala que eles não têm amor. O texto falou que eles não têm amor? Não, o texto fala que eles não têm qual amor? O primeiro amor. Eles poderiam ter um amor secundário. Eles poderiam ter um amorzinho mais fraco. Porque eles iam para a igreja, eles trabalhavam. Mas o texto está mostrando que o erro deles era que eles perderam o primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? Aquele que Deus é mais importante do que tudo. Aquele amor de entender que Deus é mais do que tudo. Sabe, se você tem vida, você tem por causa de Deus. Se você tem marido, você tem por causa de Deus. Se você tem filha, você tem por causa de Deus. Sabe, se você não está doente numa UTI, é por causa de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, você o tem porque Deus tem te dado vida. E muitos de vocês são abundantes nos anos de vida. E aí vocês têm tratado Deus com conta-gotas, dado do seu tempo para Deus. Coisas que, se você desse o seu tempo, que você dá para Deus ao seu filho, ele nem te daria um abraço. Se você desse o tempo para sua esposa, que você dá para Deus, talvez nem casado você seria mais.
Sabe por quê, irmãos? Porque nós deixamos o primeiro amor. O sentimento de dedicação, o sentimento de entrega. Este era o erro. Se uma noiva chegar para você e falar assim: eu estou noiva, mas eu não amo o meu noivo, o que você fala para ela? Separa, porque só casamento que não pode separar. Como é que você vai casar se você não ama seu noivo? Mas eu já entreguei os convites. Separa. Ah, mas já recebi presente. Devolve. Sabe, não tem como. Meus irmãos, o que a igreja é de Cristo? A noiva. A igreja não é a esposa. A igreja é a noiva de Cristo. O que uma noiva tem que ter? Amor. Amor. Meus irmãos, você é a noiva de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. O que Deus quer de nós? Obras ou amor? Primeiro amor e depois obras. Primeiro amor e depois caridade. Primeiro amor e depois conhecimento doutrinário. Mas qual amor? O amor de colocar Deus em primeiro lugar. O amor de estar disposto não só de viver por Cristo, mas se preciso for morrer por Cristo. Sabe por quê? Porque a sua vida aqui nessa terra, não importa se será 60, se 80 ou se 100, um dia ela vai acabar. E se você morrer em Cristo Jesus, você terá vida eterna. É amor. Eu quero que vocês entendam. Deus está nos orientando a estarmos mais preocupados com as nossas motivações em adorá-lo, as nossas motivações em vir para orar, as nossas motivações em ler a Bíblia, as nossas motivações em fazer a caridade, em nossas motivações em subir para pregar, em subir para tocar, em subir para cantar, motivações em tomar lideranças, cargos. E Deus está muito mais preocupado se você o faz por amor. Porque você pode fazer todas essas coisas para serem vistos. Sabe, meus irmãos, Deus não está feliz simplesmente porque a porta da igreja está aberta para as pessoas entrarem. Deus, Ele não quer só portas abertas e igrejas ativas. Deus quer um povo que o ama como Senhor, como Deus, como aquele que caminhará junto, como um marido que ama sua esposa, como uma esposa que ama o marido. Então Deus conhece os nossos corações. E por mais que temos muitos acertos, e podemos falar, nós somos melhores do que tal pessoa ou do que tal igreja, nós precisamos avaliar se nós não estamos cometendo o erro da igreja de Éfeso, que é ter uma vida extremamente ativa, porém com a motivação longe de agradar a Deus. E aí ele vai fazer então uma cobrança. Na verdade, Deus aqui em Jesus, Ele vai fazer uma cobrança de você auto se corrigir. É o que Ele faz na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor não é para o outro examinar o outro. Na ceia do Senhor é cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E aqui no versículo 5 é um autoexame, para que aconteça uma autocorreção. Porque se você ama a Deus, você vai amar mais a Deus do que o seu erro. E então no versículo 5 de Apocalipse 2, diz assim as Escrituras: lembra-te, pois, de onde caíste. Olhe e preste atenção nos verbos. Lembra-te. É no passado. Lembra-te de quando você perdeu esse sentimento de dar o seu melhor para mim. Quando você perdeu esse sentimento de dar o melhor do seu tempo. Quando você perdeu esse sentimento de gratidão, que você vai ter vida eterna por causa de mim. Ele fala, avalie,
Desde quando você está andando frio comigo? Desde quando o nosso relacionamento virou só obras? Aonde está o sentimento? Isso aqui poderia ajudar muitos casais também que passam dificuldade. Porque tem muitos casais que a meta deles é ficar casado e não ter um casamento feliz. Então, para ficar casado, é só um ficar em silêncio. Quando um fala e o outro fica calado, vão ter um casamento longo, vão morrer. Mas não vai ter casamento feliz? Casamento feliz tem que ter amor. Tem algumas pessoas que ficam viúvas e falam, nunca mais quero casar. Ela cumpriu o voto dela de ser fiel até que a morte, mas ficou traumatizada. O que Cristo quer, meus irmãos, é um casamento com Deus feliz. O que Ele quer é um casamento feliz. Sabe, um relacionamento com Ele feliz. E aí Ele fala, olha para o seu passado, lembra-te, pois, quantos anos tem que você está só cultuando? Quantos anos tem que você só está ali dando o dízimo ou a oferta? Quantos anos tem que você parou de falar, eu vou deixar o meu legado aqui na obra de Deus? De amor. E aí ele fala, depois que você olha para o passado, ele fala, lembra-te. Depois que ele fala lembra-te, qual que é o outro verbo aí? Arrependa-te. Lembra-te e arrependa-te. Não é só para você falar, nossa, foi há 5 anos atrás. Nossa, foi há 6 meses atrás. Não é para você identificar o erro. Não adianta você saber que está errado e falar, eu estou errado, mas todo mundo está. Ah, eu estou errado, mas todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito. A ideia não é saber que errou. A ideia é, muda, arrependa-te. Fala para Deus, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque meu coração virou uma pedra de gelo e eu nem percebi. Senhor, eu nem estou preocupado em marcar as gerações que virão depois de mim com a fé do Senhor Jesus Cristo. Senhor, perdoa-me, porque eu tenho feito muitas coisas e sempre na correria, faço sem oração, faço sem consultar o Senhor, faço sem ser por gratidão, a minha vida com o Senhor virou uma troca, eu faço isso para o Senhor me dar isso, e o dia que acontece coisas ruins comigo, eu falo, nossa Deus, mas eu estou sendo tão fiel, por que está deixando acontecer essas coisas? Meus irmãos, o que você dá, é para Deus te dar ou você dá por gratidão? Deus cuida dos filhos a quem ama. Eu quero que vocês entendam que aqui no versículo 5 está o remédio para a falta de primeiro amor. Aqui está o ministrar da veia do Senhor Jesus Cristo. Ele fala, lembra-te, olha para o teu passado, arrependa-te, olha para o seu presente, e se comprometa, agora está aqui a continuação, e volta à prática, volta à prática. O primeiro amor é algo prático, mas essa prática, ela vem de um sentimento que Deus é tudo, um sentimento que eu sem Deus não sou nada, um sentimento que Deus me deu essa vida aqui na terra, um sentimento que Ele vai me dar uma vida no céu. Se nós vamos para o céu, não é por causa do nosso comportamento, é porque o nosso Deus é bom, Ele é misericordioso e Ele nos ama. Meus irmãos, o texto não está falando para não fazer obras, mas sim fazer as primeiras obras. As primeiras obras são obras que fizemos por amor a Deus. Olha aquilo que você fez no começo da sua fé. Olha aquilo que você fez nos dias da sua conversão. Olha a sua empolgação em servir ao Senhor na igreja e fora dela.
O Senhor não pede uma declaração doutrinária para quem está vivendo fora do primeiro amor. O Senhor pede volta à prática das primeiras obras. Muitas pessoas resumem o relacionamento delas com Deus em palavras. Meus irmãos, Deus não fala, você está vivendo o primeiro amor, fala bonito. Você está vivendo o primeiro amor, escreve uma declaração doutrinária. Não. Você está vivendo o primeiro amor, pratica os primeiros comportamentos de quem aceitou Jesus. Pastor, mas que primeiro amor que é esse? Encontre os primeiros salvos. Encontre alguém que está na igreja há pouco tempo e imita ele. Pastor, é o contrário. Não, não é não. Você é crente há 20 anos, 30 anos, observa um recém-convertido. Veja o que um recém-convertido está doidinho para fazer. Seja humilde. Sabe, porque você está achando que tem 30, 40, 50 anos de igreja, é o recém-convertido, tem que olhar para você? Ele tem muito a aprender com você. Mas a Bíblia está falando que no sentimento, olha alguém que entregou a vida a Jesus há pouco tempo e imita esse sentimento. Meus queridos irmãos, eu quero dizer a vocês, vamos caminhar aqui para o final do texto. A carta que Jesus escreve à igreja de Éfeso é assim: tem elogio, ele conhece o erro, e ele cobra que a pessoa corrija, que ela identifique, que ela avalie e corrija. Porque se eles não se importarem com aquilo que Deus está falando, existe um castigo, existe uma disciplina, existe uma correção. E então, final do verso 5 e verso 6 diz assim: se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é o candeeiro? É a igreja. Se você não se arrepender, eu não vou mudar o pastor. Eu não vou mudar o diácono. Eu vou fechar a igreja. A igreja local. É uma carta direcionada a uma igreja local da cidade de Éfeso. Meus irmãos, que tanto é importante a igreja para você? Que tanto é importante a igreja no seu bairro, na sua vida, na sua cidade? Sabe? Olha o que diz aqui o verso 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Meus irmãos, nicolaítas eram pessoas que pregavam contra Jesus. Pessoas que não confessavam Jesus como Deus. Tem muitas religiões que confessam Jesus como um grande sábio, confessam Jesus como um profeta, um homem usado, um espírito evoluído, um homem perfeito. Mas a Bíblia fala que ele é Deus. Jesus foi crucificado porque ele falou que era um homem perfeito, evoluído? Por que ele foi crucificado? Você se faz filho de Deus. E então a multidão gritou: crucifica-o. Sabe, irmãos, Jesus não falou que era um simples homem inteligente. Senão ele estava vivo até hoje. Porque o salário do pecado é a morte, e como ele não pecou, ele não morreria. Jesus nunca morreria de forma natural. Ele só tinha um jeito de morrer: alguém o assassinando, o matando. Mês agora, vamos ter o dia da sua morte, crucificação, sexta-feira santa. Teremos até um culto especial no domingo de Páscoa aqui. Mas sabe por quê, irmãos? Porque se você quer agradar a Deus, você precisa acreditar nas Escrituras. E as Escrituras dizem que Jesus é Deus. Ele era o Verbo, Ele estava com Deus, Ele estava no princípio. Nada foi feito sem a presença dEle. E a luz veio ao mundo, e os homens rejeitaram a luz e amaram as obras das trevas deles, dos homens aqui. Eu quero concluir.
Existe aqui no versículos 5 e 6 uma sentença, uma disciplina ao castigo. Mas no versículo 7 existe uma recompensa para aquele que obedece. Existe uma recompensa para aquele que vai sair deste culto e vai olhar para o seu passado. Existe uma recompensa para aquele que vai se arrepender dos seus pecados. Existe uma recompensa para aquele que vai lutar para vivenciar o primeiro amor. E a recompensa está aqui no verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui é uma promessa. Uma promessa para aqueles que não desistiram da sua caminhada. Aqueles que estão entendendo que Deus, primeiro a gente trabalha no ser, para depois trabalhar externamente. O primeiro trabalhar da nossa vida é os sentimentos dentro de nós, é os pensamentos, é o controle do domínio próprio, é ter sentimentos que agradam a Deus. Essa é a primeira área de ação da vida daquele que se entregou ao Senhor Jesus. E aqueles que escolhem servir a Deus, aqueles que escolhem vivenciar o primeiro amor, eles serão os vencedores. Eles serão honrados. Sabe, irmãos, os vencedores não são os que entregam cesta básica. Os vencedores não são os que nunca traíram, os que nunca roubaram, os que nunca se prostituíram. Os vencedores são aqueles que se arrependeram dos seus pecados, por menor que eles sejam. Um pecado de ser motivado por si mesmo. Os vencedores são aqueles que aceitaram Jesus como Deus. E é exatamente no meio desta igreja que se arrepende, que Jesus anda no meio dela. E que Jesus faz promessa, porque aí a promessa é de vencedor para vencedor, porque Jesus é o grande vencedor de todos, e Ele faz promessa para aquele que está andando nas pegadas dEle, aquele que está vencendo os sentimentos do seu coração, na dependência de Deus, na leitura das Escrituras, na oração, estão vivendo junto com os irmãos, trocando experiência e servindo ao Senhor. Essa carta foi escrita para que as pessoas, irmãos, não confundam amor com primeiro amor. O que Deus quer em primeiro lugar é que a nossa motivação, a nossa esperança esteja nele. Que nós possamos olhar para a vida dos novos convertidos e que nós não venhamos perder esse desejo de ser filhos iguais a Jesus Cristo. Que nós não venhamos desviar do foco. Que uma vez salvo, para sempre salvos, mas salvos para fazer a vontade de Deus aqui na terra, como diz a oração do Pai Nosso. Salvos para que a nossa comida, para que o nosso café da manhã, para que o nosso almoço e a nossa janta seja fazer a vontade daquele que nos salvou e que nos tem prometido o céu de glória e até com fruto de árvore da vida lá. Vamos colocar em pé. Vamos louvar esse Deus maravilhoso que temos.